Fala galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Professor Davidson de Geografia. No vídeo de agora nós vamos trabalhar as atividades 11 e 12 do caderno do segundo ciclo, ok? Pega ele aí e acompanha a aula comigo porque o assunto é muito interessante. Nós vamos falar da África. Neste momento estou com uma blusa escura, uso jeans escuro, tenho óculos e tenho uma barba no meu rosto. Barba no rosto, né? Obviamente. Toca a vinheta e vem comigo que a aula vai ser legal. Quando eu falo África, o que vem na tua cabeça? O que você pensa sobre o continente africano? Qual imagem você faz daquela região? Né? Então é pensando nisso, trabalhar isso aí, a gente trouxe esse primeiro texto, que conta a história do Vincent Yala, um imigrante africano que vive no Brasil. E de tanto ouvir perguntas absurdas sobre o continente de origem dele, decidiu criar uma grife que vende camisetas como essa que ele está usando, escrita bem no peito dele assim para todo mundo ler: a África não é um país. E é exatamente o que a gente precisa ter em mente, galera. A África não é um país. A África é um continente enorme, né, que abriga 54 países, com diversas línguas, com múltiplas religiões, diversos costumes diferentes e várias paisagens também que não só essas que a gente está acostumado a ver na televisão. E é isso que esse primeiro texto traz pra gente, né? Inclusive a ideia dos mitos que ele ouve na rua, que perguntam para ele como é a África, né? Que as pessoas têm noção que são várias pessoas vivendo em cabana, que é sempre muito quente, que é sempre fome, miséria, HIV, né? E que dá a impressão que se você for na esquina tem um leão ali para você brincar e chamar de seu gatinho. E não é bem assim. Esse primeiro texto traz bem isso que a gente tem que entender. A África é um continente, ok? E corroborando com essa ideia, a gente traz um outro texto que fala sobre a África que a mídia não mostra para você. E este texto começa novamente falando que a imagem que o mundo tem da África é aquela imagem de crianças raquíticas, passando fome, necessitando de esmola, um povo completamente infeliz e doente. O texto mais à frente conta a história da Chimamanda Ngozi Adichie, uma escritora de muito sucesso africana, uma das escritoras africanas mais importantes da atualidade, dona de livros que viraram best-seller, né, sucesso mundial, e ela conta a história dela na Universidade Americana. Com 19 anos ela foi estudar lá. E chegando lá, a companheira de quarto já olhou para ela cheia de preconceito. E a imagem que ela tinha de africana não permitia pensar em outra forma de ver um africano a não ser na fome, na miséria, no desespero. E não é bem assim, né? A menina ficou surpresa até que ela falava inglês, sim, na Nigéria se fala inglês, e que ela sabia que era um fogão, ela conta lá a história, né? Infelizmente o preconceito não deixou ela ter outra visão a não ser da piedade, tadinha dela, tem muita pena dela, e não é bem assim. Existe uma classe média dentro de países africanos, né? E pensando em mudar essa imagem, jovens de vários países africanos decidiram criar uma hashtag para divulgar a África para o mundo. A África que eles vivem, a África que está lá no dia a dia. Criaram a hashtag The Africa the Media Never Shows You. Meu inglês é horrível, mas a ideia é a África que a mídia nunca vai mostrar para você. E aí eles pegaram imagens de pessoas sorrindo, imagens de cartão postais, imagens de cidades belíssimas, bem construídas, né? Com a ideia de que, gente, há sucesso, há talento, há felicidade no continente africano. Nós não podemos ser reduzidos à miséria, à pobreza, que realmente é um problema grande dentro da África. Tá? Eu não estou aqui dizendo que não existe fome, não existe miséria nada dentro da África, não. É um continente que apresenta países com IDH baixíssimos. Tá? É um problema que a África precisa enfrentar, é um problema real, mas a gente não pode reduzir a imagem da África somente a isso. Ok? E essa é a ideia dessa hashtag. Partindo então para o texto 12, nós vamos falar do continente africano e seus aspectos naturais. Primeiramente, o texto começa falando que a África é o berço da humanidade. Isto porque estudos indicam que espécies ancestrais que deram origem ao ser humano como a gente conhece hoje foram descobertas primeiramente na África. Aqui você vê agora a imagem da Lucy, assim chamada, o fóssil do Australopithecus que viveu há mais de 3 milhões no continente africano. O continente africano é banhado a oeste pelo Oceano Atlântico e a leste pelo Oceano Índico. Ao norte do continente há o Mar Mediterrâneo, que separa a África da Europa.
E mais a nordeste tem o Mar Vermelho e o Canal de Suez, que separa a África da Ásia. O Canal de Suez é uma construção humana, ok? Agora vamos falar do relevo do continente africano. O relevo do continente africano é marcado pela presença de dois grandes desertos, né? Ao norte nós temos o gigantesco deserto do Saara e ao sul a gente tem o deserto do Kalahari. Você deve ter ouvido esse nome já do Free Fire, beleza? O território africano é constituído por um grande escudo cristalino, né? Bem desgastado, bem erodido, o que faz com que haja um predomínio de planaltos com médias e elevadas altitudes no continente. O ponto mais alto é o Monte Kilimanjaro, com mais de 5.800 metros de altitude. Vale também destacar a presença de importantes rios no continente, como o rio Níger, o Congo e o Nilo, que é bastante famoso por histórias bíblicas, novelas e televisão que a gente vê por aqui. Além de toda a importância histórica, vale destacar também que o rio Nilo é o segundo maior rio do planeta, ficando atrás apenas do nosso rio Amazonas. Nessa próxima foto aí, vocês estão vendo as zonas climáticas do planeta. Reparem comigo como o continente africano fica quase todo ele dentro da zona intertropical. Isso é, aquela zona que mais recebe iluminação solar, a zona mais quente. E isso diz muito do clima dessa região. Nessa próxima foto, eu quero que você repare bem essa imagem aqui, olha. Repara como a linha do Equador corta bem ao meio do continente africano. Isso faz com que ele tenha uma característica que a gente diga que o continente africano ele funciona como um espelho, né? A linha do Equador corta ao meio. O que acontece na parte de cima também vai acontecer na parte de baixo. As características que a gente vai ver de clima e de vegetação ao norte acabam se repetindo ao sul também. Repara comigo na faixa 1. Na faixa 1 é a linha do Equador. Ali você vai encontrar o clima equatorial. E logo, como você pode ver aqui, a gente vai ter a floresta do Congo, que é bem parecida com a nossa floresta amazônica. Uma região de bastante chuva que vai desenvolver uma floresta bem volumosa, né? Aquelas árvores bem exuberantes. Nessa região do Congo, que está a bacia do rio Congo também. Agora no esqueminha aqui, na parte 2, a gente tem o clima tropical, né? E eu queria destacar o clima tropical porque ele vai apresentar pra gente uma vegetação que é bem característica do continente africano e que domina boa parte do território, que são as savanas. As savanas com certeza vocês já devem ter visto, por exemplo, no filme do Rei Leão, né? Quando o rei lá, Mustafá, pega o Simba e fala: Simba, isso tudo aqui vai ser seu. Aquilo tudo ali é uma savana, né? Um exemplo de savana. Continuando no esqueminha aqui, entre a 2 e a 3, se você olhar para esse lado aqui, você vai reparar essa faixa rosada, que está no entorno do deserto do Saara, a gente chama de Sahel, que vai apresentar uma característica vegetacional entre a savana e o deserto. Uma região de estepes assim, né? E o Sahel nada mais é do que a borda do deserto do Saara. E aí a gente chega no deserto do Saara, que vai apresentar as características do deserto, né? Calor durante o dia e um frio intenso durante a noite, demonstrando que uma grande amplitude térmica, uma área bastante arenosa, completamente inóspita para o desenvolvimento de grandes vegetações e tal, vai apresentar aquela vegetação desértica que a gente conhece, beleza? E mais lá em cima, um pouquinho, a gente vai ter o clima mediterrâneo, lá embaixo também. Aí no clima mediterrâneo a gente já sai daquela zona intertropical, já muda a característica do clima um pouquinho. E o clima mediterrâneo está lá em cima, pertinho do mar Mediterrâneo. Ok? E o clima mediterrâneo, se a gente comparar com o nosso, a gente vai ver que tem uma grande diferença, porque o inverno é extremamente úmido e o verão é seco, diferente do que a gente está acostumado a ver por aqui. Ok? Prestou atenção no esquema espelho? Grave isso aí, ó. O continente africano é um espelho. O que acontece acima da linha do Equador acontece abaixo também. Ó. O que acontece ao norte se repete no sul. Beleza? Então aí, ó, a gente agora vai observar o mapa da África. 54 países, como eu disse lá no início desse vídeo. Olha, a gente tem Angola, a gente tem Moçambique, a gente tem Quênia, a gente tem Etiópia, a gente tem a ilha de Madagascar, a gente tem a África do Sul, a gente tem a Líbia, a gente tem o Egito, tá ok? A gente tem a Argélia. Tudo isso faz parte desse imenso continente, bastante plural, bastante diverso, que a gente vai estudar ao longo desse ciclo, ok? Eu espero que tenha sido bastante proveitoso para você, que você tenha aprendido bastante coisa e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, galerinha! Abraço!